A história é pródiga em registrar o sentimento de pessoas que são retiradas de sua terra, de suas origens, por eventos de força, por guerras, fomes, secas, violentamente extirpadas do lugar de onde se criaram, e vem então o desejo de voltar um dia para sua terra natal, assomar-se ao seu coração e fazê-los inspirar-se a cantar este desejo em canções e poemas. Nós brasileiros, inclusive, apesar de sermos um povo que não viveu tão intensamente situações como o exílio, tivemos em nossa história alguns registros como este. E entre nós é muito conhecido o poema chamado de A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que no século XIX escreveu enquanto vivia em Coimbra, em Portugal, o poema A Canção do Exílio, que eu gostaria de declamar a vocês por achá-lo belo e também, confesso, por citar tantas vezes meu nome, Pastor Marcos Sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda investe as palmeiras, onde canta o sabiá. Este desejo, expresso tão belamente por Gonçalves Dias, sem dúvida nenhuma era o mesmo sentimento que retumbava no coração de Esdras enquanto nos escreve o livro que trataremos nos próximos 3 dias. Esdras, inicialmente, segundo o Talmud, um livro único com o Neemias, posteriormente começa a ser dividido em 2 seções, aos quais eram chamados inicialmente primeiro Esdras, o livro de Esdras, e segundo Esdras, o livro de Neemias. O servo de Artaxerxes, o escriba, o mestre Esdras, o homem, o servo de Deus, escreve-nos este livro por volta de 440 a.C., maciçamente em hebraico, mas com algumas seções em aramaico, a língua internacional dos persas. E a história que Esdras nos conta é a história que começa com o decreto de Ciro II, imperador antecessor a Artaxerxes, que havia sido predito em profecia ainda por Isaías, o profeta, 150 anos antes do decreto de Ciro, em que Isaías dizia, lá no capítulo 45 de seu livro: É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Isaías, ainda sem saber que o povo de Deus se tornaria cativo, seria exilado, e 70 anos depois deste exílio, conforme predito em sua palavra, o Senhor traria de volta ao seu povo, através de um decreto de Ciro. É a respeito deste Ciro que Isaías também fala, 150 anos antes de sua existência. Ainda no capítulo 45, levantarei este homem, diz o Senhor, para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Esta profecia nos deixa muito claro um dos grandes temas do livro de Esdras: a soberania de Deus na história.
Um Deus que não se restringe ao povo de Israel, mas que esparrama a sua glória, a sua graça e a sua soberania sobre todas as nações da terra, ainda quando o seu povo é levado cativo. Não por acaso, nas 22 vezes em que a expressão Deus dos céus é citada no Antigo Testamento, 17 delas estão nos 3 livros escritos no exílio, Esdras, Neemias e Daniel. Estes homens deixavam muito claro que esta expressão, encontrada tantas vezes nestes livros, na boca de reis e imperadores, alheios ao povo de Deus, deixava claro que mesmo estes homens reconheciam a existência de um Deus nos céus, Senhor de todas as coisas. Portanto, este livro de Esdras, e neste primeiro capítulo e segundo sobre o qual tratamos hoje, deixa-nos muito claro algumas lições. A primeira delas, o que eu acabei de lhes dizer. O Senhor Deus é soberano na história. O chamado de Esdras e sua persistência, apesar das resistências e obstáculos que surgem, é também uma das lições. E a terceira delas é o que o capítulo 2 nos expõe com a relação dos judeus e suas famílias que são trazidos de volta. Deus escolhe, Deus chama, mas a quem Deus chama, ele exige obediência. Portanto, ao olharmos este texto bíblico, podemos aplicar para a nossa realidade, em primeiro lugar, que em um tempo como o que nós vivemos, de tanta confusão, de tanta ausência de lideranças, de tanta percepção do vazio, em que vemos um ambiente onde as pessoas são tomadas por um abatimento, um desespero, uma lacuna que assume o espaço daquilo que deveria ser certo, tornando-se duvidoso. Em um tempo como esse, precisamos nos lembrar como judeus exilados na Babilônia, que o Senhor é o Deus da história. A Bíblia que eles liam deixava claro que este Deus é o Deus que levanta e derruba reis. É o Deus a qual nenhuma autoridade pode se levantar contra ele, porque não há autoridade que não provenha de suas mãos. Porque ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Esdras também é uma aplicação clara de um modelo de vida, de um modelo para homens e mulheres que são chamados em um mundo decaído, em um mundo onde os reis, senhores, chefes, onde presidentes, prefeitos, governadores, onde líderes em geral não necessariamente são homens que abraçam a fé cristã, que não necessariamente abraçam valores os quais esposamos, mas somos chamados no meio dessa terra. Somos chamados muitas vezes servindo a estes senhores, como fazia Esdras, mas ainda assim mantendo a sua integridade, mantendo as suas crenças, mantendo as suas convicções, ainda que em meio à Babilônia. A grande questão é que Esdras sabia que não era de lá. Esdras sabia que não pertencia à Babilônia. E no coração de Esdras batia um desejo intenso de voltar para a terra prometida. Como cantaria Gonçalves Dias séculos e séculos mais tarde. A oração de Esdras era a mesma de Gonçalves Dias dizendo: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu ou você morramos sem que voltemos para a nossa terra natal, o lugar ao qual Jesus disse que nós pertencemos, a nossa terra prometida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.